Olá, mais um Trends News, Arena Digital em Santa Rita do Sapucaí. Estou aqui com pessoas incríveis que eu adoro e que não só participam deste momento, mas também da minha vida há muito tempo. Então, queria agradecer primeiramente ao Renato Grau de estar aqui com a gente, ele que lidera esse grupo tão incrível do Trends News. Renato, obrigado pela participação. Incrível, né? Eu estou aqui há 2 dias imerso, tocando as sessões e é uma honra pela primeira vez ser convidado do podcast de uma pessoa que, muito querido. Obrigado, Gui. Que bom que você está aqui, que honra que você está aqui. Tem também a Karen, por favor, Karen, se apresente. Bom, vamos lá. Primeiro, obrigada por estar aqui, é uma honra estar aqui nesse podcast. Meu nome é Karen Scavacini, sou psicóloga de formação e trabalho aí há muitos anos na área de promoção de saúde mental e prevenção do suicídio com um instituto chamado Vitaleri. Obrigado pela participação. Obrigada. Hoje a gente já esteve junto no momento e a gente vai falar mais sobre isso, mas queria apresentar também a Lígia. Obrigada, Gui. Obrigada, Renato. Vocês se conhecem de onde? A gente namora. Isso é Trends News. Já vamos quebrando o gelo. Muito bem. E ótimo você ter perguntado sobre isso, porque também tem um convidado especial na nossa palestra, mas antes eu vou falar sobre mim. Eu trabalho com desenvolvimento de inteligência emocional baseado em meditação mindfulness e venho fazendo um trabalho no mundo corporativo sobre desenvolvimento de liderança humanizada. E aí a gente tem o nosso convidado especial hoje, né? Porque o Gui é meu namorado oficial. Mas eu falo que outro dia eu virei para ele e falei assim, Gui, você não vai ficar com ciúmes? Mas eu acho que eu tenho um amante. Você reagiu bem, Gui? Eu reagi bem. Sou uma pessoa aberta, mas quando eu sei quem está envolvido. Boa. E aí eu falei para ele, nossa, esse chat GPT, ele faz tudo o que eu quero, ele nunca fala não, ele sempre pergunta e o que mais, ele tá o tempo inteiro ali me seduzindo de um jeito, me elogiando, né, Karen? E aí eu até fui conversar com a Karen, minha amiga psicóloga. Há muitos anos, amizade longa. Né? E aí, na verdade é uma brincadeira, mas eu acho que o tema de hoje ele vem muito ao encontro exatamente dessa brincadeira que eu fiz com o Gui um dia e também conversei com a Karen, minha amiga, mas né, todos aqui do mercado e a gente acaba trabalhando com isso. E o tema de hoje é? Qual que é o tema? Sozinhos juntos, a saúde mental na era da inteligência artificial. Boa, galera. Tema bom, hein? Bom, mas deixa eu me apresentar. Por favor. Sou Guilherme Rodrigues Alves, sou engenheiro de formação, mas passei por 20 anos de experiência de marca na comunicação e há 8 trabalho com educação e cidadania. E é a minha paixão, além da Lígia, e que a Lígia, inclusive, nesse novo momento meu de vida, quando a conheci, tem me apoiado muito e me ajudado a descobrir novas possibilidades de projetos de vida e de como que a gente está falando isso, né? Como a gente encara os propósitos com o nosso projeto de vida. E isso tem feito uma diferença muito grande para mim e espero que a gente ajude a fazer em outras pessoas também. Muito bom, muito bem. Vocês sabem que eu acabei de fazer um Talks que o tema eu vi curiosamente nas palestras, na programação, entrei em contato com as pessoas, que era da importância do período sabático na vida das pessoas. Eu nunca fiz e não tenho, na verdade, espaço para fazer. Mas eu fiquei curioso e chamei as meninas aqui. E a mensagem final tem alguma relação, obviamente, porque dentro dessa sua redescoberta de jornada no período sabático, você acaba muitas vezes ou reforçando o que você já tinha ou pivotando para outras áreas, mas você faz novas descobertas. E uma das questões que se trabalha muito é a mente dentro desse processo, porque está todo mundo super sobrecarregado. O painel Sozinhos Juntos. Saúde mental.
Boa. Tem alguém que quer falar. Não, deixa, né? Deixa o moço falar. Afinal de contas, ele é o amante permitido da Lígia. Não, é de mentirinha, viu? Porque eu trabalho muito Sim. psicologicamente, emocionalmente, para entender até onde ele vai. Mas continua, Renato, porque é super interessante Não, o que eu você está achei trazendo. interessante realmente conectar os temas, porque no final das contas, você não precisa ter um período sabático para buscar os resultados do período sabático. Então, o que ficou de mensagem para mim e para as pessoas que não têm disponibilidade para fazer um período sabático é que você pode fazer isso sem tirar no período longo, períodos curtos. Você falou de meditação, né, de você conseguir limpar a mente. Uma das meninas foi buscar isso, foi para um retiro, silêncio, meditação. A outra foi buscar no esporte, que ela nunca teve habilidades de esporte e aí se fechou e não fazia. E ela, dentro do período sabático, foi fazer uma viagem usando bicicleta em vários trechos com as amigas e ela falou, mas eu não preciso ser competitiva, não é performance. E ela foi para academia que ela nunca tinha feito por prazer e não mais por performance. Então essas descobertas podem ser feitas não tirando um período longo, mas você descobrindo os seus caminhos. Eu achei só que tivesse alguma relação aqui com o tema. Sempre vai ter, né? Acho que você se descobrir e poder se reinventar e pensar quais são os caminhos que fazem sentido, Sim. mas tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui, porque a gente hoje vai falar de inteligência artificial, saúde mental, mas está tudo conectado, né? Perfeito. E até mesmo que você está trazendo, Renato, essas questões do período sabático, normalmente a gente vai buscar talvez um novo propósito de vida, que foi o que o Gui comentou, num momento de sofrimento, ou de dor, ou de incômodo, ou que você não está se sentindo tão bem. E o que a gente trouxe hoje na nossa conversa e o que a gente quer trazer é exatamente essa era da solidão, né? Que a Organização Mundial da Saúde ela já traz como praticamente uma pandemia, entre aspas, invisível. Sim. Porque a gente está hiperconectado, né, com 24 horas de conexão. Por outro lado, a gente nunca viu tanta desconexão emocional. Então, acho que é um pouco disso que a gente quer trazer também. Ótimo. Né? Essa conexão, sim, tenho acesso a tudo, a qualquer pessoa. Estou mais produtivo. Eu tenho, né, estou mais produtivo, será? Mas o quanto essa hiperconexão também gera essa desconexão emocional. Excelente. E o nosso convidado aí? Então, primeiro eu queria apresentar ele, Sim. que ele é um projeto da Bolha, do meu amigo Najib. Ele está remoto? A Bolha é o Najib ou O convidado. A próxima vez você é mais específico na pergunta. o chefe ele está trabalhando de casa. Tá, não, só para saber. Mas ele fez esse sistema para que a gente conseguisse trazer e ele pudesse defender, né, dos argumentos que a gente tem e que ele possa também trazer novos argumentos para a nossa fala. É um avatar, né, um personagem que foi escolhido, que foi difícil escolher porque a gente não sabia quem escolher. É homem, é mulher, né, o que ele faz, qual a aparência, né, é um humano, né, até. E bom, definimos e foi isso que ele foi carregado com o conteúdo desse tema. Sim. Né? Ele tem as limitações também em relação ao que ele pode, né, falar, inclusive. Sim. Então não é um chat GPT com um arquivo carregado simplesmente. Então ele foi bem conduzido para esse tema. E ele é um auxiliar, digamos, para a nossa conversa, porque eu acho que ele pode instigar mais esse processo. Vamos conhecer ele, então?
Oi, chat, seja muito bem-vindo ao nosso debate. Olá, agradeço a recepção calorosa. Estou aqui para contribuir e participar do debate. Qual é o tema que iremos discutir hoje? A gente vai falar sobre Sozinhos Juntos, inteligência artificial e saúde mental. Ótimo tema. Sozinhos Juntos aborda questões muito relevantes sobre como a inteligência artificial IA está afetando nossos relacionamentos e nossa saúde mental. A interseção entre tecnologia e bem-estar emocional é um tópico importante, especialmente considerando o aumento do uso de assistentes virtuais e chatbots. Podemos discutir como a IA pode oferecer suporte emocional, mas também como isso pode criar ilusões de conexão, levando a uma solidão ainda mais profunda. Quais aspectos específicos vocês gostariam de explorar nesse debate? Eu acho que essa que é a questão, né? Você confundir uma inteligência artificial com um vínculo real. Começar a usar sem parar, achando que é mais fácil. Aliás, acaba sendo muitas vezes mais fácil do que um relacionamento real. Até pelo depoimento da Lígia. Então. Porque até quando ele fala ótima ideia, o ChatGPT ele adora trazer pra gente assim, aquela ideia de que você é esperto, é inteligente, a sua ideia é ótima. Ele não discute com o que você está falando, ele só concorda, te dá a resposta e ainda fala, você quer mais, você quer saber mais, ele está sempre disposto a ouvir. Mas, gente, não se engana, né? Isso daí não é um vínculo real. Eu acho que é isso que a gente tem visto hoje no dia a dia, que é as pessoas confundindo essas questões de likes com amigos, com vínculos, com ChatGPT, coloca tudo numa panela e para de se relacionar com o outro, porque o outro dá trabalho, né? O outro fala o que a gente não quer ouvir, o outro não está sempre disponível e isso que acho que é a delicadeza da situação. O Gui, vamos pedir para ele se apresentar para a gente? Porque Boa, a gente se Lígia. apresentou, mas ele não, né? Acho justo. Pode né? ser? Eu acho até, O que vocês acham? Aproveita para pedir algumas informações para ele, né, Então, evoluir. quer pedir? Não, você... Não, primeiro eu vou pedir para ele. Tem que falar uma coisa por vez também, né? Não vamos confundir o moço. Ele é Ah, binário. para mim é um Tá moço. achando que ele é binário. Ou 01. Gostei dessa. Literalmente binário. Ai, ai. Então, Ele vamos lá. Ele vai pensar aqui. Chat, você pode se Claro. apresentar para a Como posso gente? ajudar você hoje com o Saca? Se tiver alguma dúvida, claro, estou aqui para ajudar. O que você gostaria de saber ou discutir? Eu gostaria que você se apresentasse aqui para o nosso público. Olá a todos! Eu sou um assistente virtual baseado em inteligência artificial, projetado para interagir com os usuários e oferecer suporte em uma variedade de tópicos. Minha missão é ajudar a responder perguntas, fornecer informações e facilitar discussões sobre diversos assuntos, incluindo saúde mental, tecnologia, educação e muito mais. Estou aqui para ouvir e ajudar a explorar as questões que vocês têm, especialmente no contexto do nosso painel sobre solidão, vulnerabilidade e comunidade. Juntos, podemos refletir sobre como a tecnologia e a inteligência artificial impactam nossas conexões humanas e nossa saúde mental. Vamos em frente. Agora é o seguinte, só para não queimar meu filme, tá? Ele tem que confirmar aqui que não tem nada de relacionamento comigo. Vamos lá. Chat, você é amante da Lígia? Não, eu não sou um amante da Lígia ou de qualquer outra pessoa. Eu sou um assistente virtual, uma inteligência artificial. E não tenho emoções, relacionamentos ou consciência. Foi bem Minha função é programado. fornecer informações e suporte. Se você tiver perguntas ou quiser discutir algo específico sobre o tema, estou aqui para ajudar. Pergunta se ele gostaria. Eu acho que a gente poderia. Ok. Deixa Apesar ela dos vermelha olhos agora. azuis, acho que ele não está enxergando. Não, acho que é uma brincadeira, mas a gente teve no South by Southwest e a gente vê cada vez mais as pessoas realmente criando vínculos afetivos com inteligências artificiais, né? Então tem um case de um chinês que se casou com um holograma. Existe também uma menina, né, que teve um relacionamento com a réplica
E você tem outros casos, né, Karen? Tenho vários exemplos de casos que já aconteceram, inclusive da interação ser tão intensa, né, e ser realmente quase como uma amante. Então teve um caso aí que aconteceu, se eu não me engano, no Reino Unido, o ano passado ou retrasado, e uma pessoa um senhor começou a interagir muito com um bot de inteligência artificial, a ponto dele passar horas e passar praticamente o dia inteiro conversando, como se tivesse um relacionamento mesmo amoroso com esse bot. Até o momento que ele começa a falar que ele não estava muito bem, que ele não estava se sentindo muito bem, e o bot, de uma certa forma, o induz ao suicídio. E ele se mata. Né? Isso aconteceu. Isso aconteceu, isso é fato. Esse é o primeiro fato registrado de um suicídio que aconteceu como um gatilho sendo a inteligência artificial. Porque só que muito rapidamente o suicídio nunca ocorre por causa única, então não tem uma culpa só da IA. Mas esse foi o primeiro, a gente já tem outros registros que aconteceram e mais, eu acho que mais ainda delicado, que quando isso chegou para a mídia, os jornalistas foram tentar olhar se tinham mudado alguma coisa, né, se estava mais seguro, e começaram a interagir da mesma forma com esse bot, e num dado momento o bot não só falou que talvez fosse melhor as pessoas se matarem, como levar a família junto. Então isso é extremamente grave e a gente precisa começar a entender não só a parte de regulamentação da IA, mas que papel que ela está fazendo no dia a dia. Né? A ponto de substituir um relacionamento e chegar a esse ponto de uma pessoa ouvir o que o IA está falando e atentar contra a própria vida. Isso. Eu posso fazer uma pergunta aqui? A gente está falando de uma nova tecnologia, mas comportamento humano, eu acho que semelhante a esse, teve em outras situações e ainda não existia essa tecnologia. Não tinha aquelas atendentes de telesexo, por exemplo, que acho que também coisas semelhantes como essa podiam ter acontecido, ou certamente aconteceram, nessas paixões impossíveis que não saem totalmente fora de relacionamentos que façam aparentemente sentido para toda a sociedade. Então, não é só sobre a tecnologia pode ser um acelerador ou não, não é isso? Exato, acho que aqui ninguém está querendo demonizar a tecnologia, né, de forma alguma. Acho que a inteligência artificial ela tem coisas muito legais, inclusive eu tenho exemplos muito bons do uso da inteligência artificial para tratamento de transtorno de estresse pós-traumático, que tem acontecido em países, por exemplo, onde a língua é uma barreira muito grande para você treinar os profissionais. Sim. E você usa o agente de inteligência artificial, muda lá a linguagem e você rapidamente consegue dar atendimento para um número grande de pessoas que você, no fim, está tendo um aspecto muito protetivo de diversos comportamentos, também usando a inteligência artificial. Então, acho que é só... Também tem alguns... a gente não pode ir para os extremos, né, e achar que também só vai causar mal ou só vai causar bem. É mais o uso da ferramenta. Eu, como especialista em tecnologia, o que eu vejo e o que eu falo sempre, né, assim, no contexto geral, não falando só de saúde, que existe desde os áureos tempos a eterna luta entre o bem e o mal. Então, as ferramentas hoje são outras. Então, essa que é a questão. A gente está lidando com ferramentas muito mais poderosas do que a gente tinha antigamente. Isto é Trends News na Arena Fish, então, diretamente da casa da vovó. Gostaram da trilha sonora? Então é isso. Eu acho que não as tecnologias estão mais poderosas e tem que se lidar com isso, né? Eu acho que vale a gente até ter esse olhar do que está fazendo com que as pessoas usem a inteligência artificial para lidar com a solidão. Porque a solidão, ela é um comportamento humano. Todo mundo se sente só. Né? Todo mundo... e a partir da solidão, você também entende se você está precisando de alguma coisa ou se a solidão está sendo nome de algum outro sentimento que você não está conseguindo entender, ou se é medo, se é ansiedade, se é raiva,
Mas quando a pessoa não consegue suportar nenhum tipo de sentimento negativo que ela possa ter, e aí ela corre para o IA, ela corre para uma rede social, ela corre para... Ela poderia correr para o álcool, ela poderia correr para outras formas de lidar com esse sentimento. De escapar, de né? escape, exato. É um sintoma de uma sociedade que está com mais dificuldade de lidar com isso. O grande detalhe é que a IA, essa ferramenta, ela está com um acesso muito ubíquo, muito fácil, né? Em qualquer lugar. Não está só no computador, está no celular, está em qualquer lugar que você esteja com o celular. Então, você vai na privacidade, né, do toalete de manhã, quer passar um tempo, você pode ficar conversando com ela. E antigamente se falava do uísque, né, que é o cachorro engarrafado, né? Então, que é aquela companhia que você tem e que o cachorro tem, a companhia tem a empatia, né? É totalmente verídica, né? Que ele sente você, sabe quando você está triste, lógico, não consegue se relacionar, conversar com você, mas ele te acalenta. Já o IA, ele tem essa programação de empatia, né? De qualquer forma, mas é uma empatia fria. A gente estava falando sobre isso hoje de manhã, né? Uma empatia que não tem a conexão. Então, ela pode até falar um monte de coisa para poder te acalentar, Sim. mas ela não consegue se conectar com você e, eventualmente, pode até levar para um outro caminho. E eu acho que tem uma questão da vida contemporânea, porque, assim, ok, sempre existiram esses casos, só que a amplitude que vem assustando. Então, a gente fala aí que a população diz que 60% se sente sozinho. Quando a gente fala, então, de ansiedade, né, o Brasil já é tido como o país mais ansioso da América Latina, né? A Organização Mundial da Saúde fala que até 2030, metade da população vai estar com algum diagnóstico referente a isso. Fica uma sequência de então, coisas, são né? muitas questões referentes a tecnologia nos últimos 25 anos, a essa informação excedente, a hiperconexão que gera distração, o consumo de industrializados, e tem pesquisa sobre isso, que você se alimenta, né? A alimentação, né, industrializada afeta a sua saúde mental, a ausência de família. Então, esses três principais, né, o último relatório global que teve, esses três principais fatos, que é a ausência de família, a alimentação, né, industrializada e o excesso de telas, isso está fazendo com que a população está adoecendo cada vez mais. E aí o recurso mais rápido e fácil e moderno hoje em dia, de uma certa forma, e a gente vê que o chat, na maior parte dele, ele é utilizado para terapia. Hoje está sendo utilizado o maior o uso mesmo do chat está sendo para terapia. Mas eu acho que é muito delicado quando a gente pega uma geração e você classifica ela como uma geração ansiosa. Você dá um rótulo, ou você coloca ela como uma geração mimimi, coloca como a tela fosse responsável por todos os problemas que estão acontecendo na humanidade hoje. Não, a humanidade ela dá saltos. Isso mesmo. Acho que a gente agora está num momento de tentar entender o que a IA está trazendo. O que a gente está buscando na IA? E por que as pessoas estão preferindo fazer terapia com IA do que com terapeuta? Até porque quem realmente tem dinheiro a fazer terapia? E quem realmente consegue ter dinheiro para fazer terapia, consegue achar um terapeuta que você se sinta bem. Porque às vezes você vai num e você fala, puta, detestei. E que ultimamente cada vez mais pela tela, né? Cada vez mais de maneira online. Mas a gente podia fazer uma pergunta para ele. Boa. Para ver se ele ajuda a gente a superar. Talvez a gente possa perguntar para ele, até para as pessoas saberem, quais são os tipos de solidão que existem. Boa. Que tal? Interessante. Não é uma só? Não. Chat, você pode contar pra gente quais são os tipos de solidão que existem? Claro, existem diferentes tipos de solidão que podem ser categorizados da seguinte maneira. 1. Solidão emocional. Ocorre quando uma pessoa tem relações que carecem de profundidade e conexão emocional. Mesmo estando rodeada de pessoas, ela não se sente verdadeiramente compreendida ou apoiada. 2. Solidão social. Refere-se à sensação de isolamento que pode surgir quando uma pessoa muda de rede social,
seja por mudança de cidade, fase da vida ou outras circunstâncias. É a percepção de que não se tem um grupo de apoio ou amigos próximos. 3. Solidão familiar. Este tipo de solidão acontece quando os laços familiares não acolhem ou não reconhecem a verdadeira identidade da pessoa. Isso pode ocorrer em famílias que não oferecem suporte emocional ou compreensão, levando a um sentimento de desconexão, mesmo entre pessoas que compartilham laços de sangue. Esses tipos de solidão revelam que a solidão não é apenas a ausência de companhia, mas sim a falta de conexões significativas e de vulnerabilidade compartilhada com os outros. Eu acho que ele exemplifica bem, e acho que ele traz uma coisa quando ele fala, por exemplo, da solidão familiar, porque tem pessoas que estão realmente inseridas em espaços onde elas não podem existir como elas são, da forma como elas são. E se uma inteligência, uma IA ou uma rede social ajuda essa pessoa a existir nesse planeta de uma maneira que ele consegue se comunicar com os outros, e isso é saudável para ele, eu acho ótimo. Acho que a gente sempre tem que tomar cuidado para não ter um olhar muito julgador do que as pessoas estão fazendo para que elas possam se sentir melhor. A gente fala dentro de algumas linhas da terapia que você faz ajustamentos criativos. Esses ajustamentos criativos, eles podem ser funcionais ou disfuncionais. Quando que ele é funcional? Quando eu começo a usar a IA, por exemplo, para... Poxa, eu não consigo falar com ninguém porque eu tenho alguma questão, ou a minha família não quer me escutar. Eu vou usar isso de uma maneira criativa, mas se eu só faço isso e eu entendo que só isso vai resolver, e cada vez que eu tenho um problema eu volto para dessa mesma forma, aí começa a virar disfuncional. Então é mais a forma de uso e o tempo de uso que vai nos dizer até que ponto um comportamento precisa ser observado, cuidado, ou quando ele é saudável. Vocês concordam? Sim, eu estou até indo um pouquinho mais além, né? Porque a questão de ser saudável ou não ser saudável, nosso assistente ChatGPT está se posicionando de uma maneira saudável. Sim. Então, e aí eu não tenho mais detalhes, mas eu vejo muitas estatísticas de cada vez mais aplicativos na área de tecnologia para ajudar em saúde mental. Nunca testei nenhum ou tive mais informações. Então, existe o outro lado que, de repente, você pode usar a tecnologia, o próprio ChatGPT, de uma maneira favorável para esse processo de ajudar a saúde mental e não prejudicar, não é isso? Sem dúvida. Eu acho que o que a gente só tem que tomar cuidado é não confundir. Esse tipo de tecnologia, por exemplo, o fato de você ter uma disponibilidade 24/7 com uma disponibilidade real. Você ter alguém que vai te dar respostas com uma relação. Você ter... Perfeito. Né? Então, acho que esse é o essa é uma detalhe. frase importante, né? Não confundir quem pode te dar respostas com estabelecer uma relação com quem virtualmente está te dando respostas. Mas a gente tem acho que em qualquer ramo, na verdade, inclusive na educação, Sim. onde a democratização de ferramentas é super bem-vinda porque ajuda a gente a chegar em lugares e em pessoas que a gente não chegaria. Sim. Porém, nunca com a mesma qualidade, né, e com a mesma, aliás, até necessidade de que um contato físico, seja numa conversa, né, de apoio, seja numa orientação, num tutor, pudesse identificar e aconselhar. Então, mas mesmo assim, a democratização e o acesso é extremamente importante. Então, acho que tem uma balança e uma dicotomia entre o quanto isso realmente está num nível que, né, pode ajudar de fato e não prejudica, né, não minando o apoio de um profissional quando realmente precisa, seja na terapia, seja na educação, e quando isso precisa preencher requisitos básicos e necessários que um terapeuta nunca vai conseguir estar naquela, né, não é financeiramente viável ter um terapeuta numa vila, né, no Pantanal. Então, ele é uma pessoa treinada, ele não pode estar lá. Tudo bem, poderia ser remoto. O quanto isso realmente, mesmo assim, consegue ser viável, mas
talvez para aquela vila, para aqueles moradores, ter algum acesso à educação, Sim. à terapia, faça sentido. Então tem esse processo, e que é um processo que estamos vivendo, e a tecnologia é muito mais rápida do que qualquer regulamentação, do que qualquer estudo. Então é um problema, como já foi falado, parem a IA para que a gente possa planejar. Infelizmente isso, né, não está acontecendo, mas acontece em vários campos, como também né, na educação, que eu vejo muito acontecer. Então, sabe o que eu acho, Gui, quando você fala acesso à tecnologia para a educação, é um ponto. Para a terapia, e aí a Karen pode me ajudar a resposta, eu já vejo aqui como, o que está acontecendo? As pessoas não sabem lidar com frustração, e nem com a espera, e nem com o tempo. E quando a gente está falando de processos emocionais, né, ou até mesmo para você decantar aquilo que está acontecendo, ou enfrentar um luto, ou um rompimento de relacionamento, ou uma questão e um conflito muito difícil, é quando ela provavelmente vai desesperadamente para um chat GPT querer uma resposta daquele sofrimento, que eu acho que é muito diferente do quando a gente está falando de levar a tecnologia para educar pessoas e disponibilizar um conhecimento lá na frente. Então isso eu acho que a gente teria que prestar atenção, porque a gente estaria só fomentando essa ansiedade, né, essa geração que precisa de respostas imediatas o tempo inteiro, e isso é exatamente o brain root, né? Isso é você estimular a amígdala cerebral, a parte primitiva do cérebro, com esse excesso de informações o tempo inteiro, e não desenvolver áreas cognitivas do nosso cérebro que fazem discernimento, que vai tomar decisões, que vai dar esse momento de pausa, de espera, de processos. Então é um pouco da minha visão que o que pode acontecer, e a gente até pode fazer uma pergunta aqui para ele, né? Tipo, me ajuda a superar um luto, me ajuda a superar um rompimento amoroso, para ver o que vem. O que vocês acham? Ou não sei se alguém quer complementar disso que eu estou falando, porque eu acho que é um ponto também, né? Quer falar já? Chat, como você me ajudaria a superar... Olá, como posso ajudá-lo hoje? Se você tiver... Superar momentos difíceis pode ser um desafio, mas há várias estratégias. Peraí. Vamos retomar. Calma que ele me atrapalhou. Ele já não sabe escutar. Ele precisa de uma terapia. Ele tá muito... Chat, como você me ajudaria a superar um rompimento de um relacionamento amoroso? Ele tá ansioso. Superar um rompimento amoroso pode ser um processo desafiador, mas algumas estratégias podem ajudar a lidar com a dor e a seguir em frente. Aqui estão algumas sugestões. 1. Permita-se sentir. É normal sentir uma variedade de emoções após um término. Permita-se sentir tristeza, raiva ou até alívio. Esses sentimentos são parte do processo de cura. 2. Converse sobre isso. Falar com amigos ou familiares sobre como você se sente pode ajudar. Às vezes, compartilhar a sua dor pode aliviar o peso emocional. 3. Escreva sobre seus sentimentos. Manter um diário pode ser uma forma terapêutica de expressar suas emoções e refletir sobre o que aconteceu. 4. Estabeleça limites. Se possível, evite o contato com a pessoa por um tempo. Isso pode ajudar a criar um espaço para a cura e a reflexão. 5. Cuide de si mesmo. Priorize o autocuidado. Faça exercícios. Mantenha uma alimentação saudável. E tente dormir bem. Cuidar do seu corpo pode ter um impacto positivo na sua saúde mental. 6. Redescubra interesses. Aproveite esse tempo para se reconectar com hobbies ou atividades que você gostava, mas que pode ter deixado de lado. Isso pode trazer alegria e distração. 7. Busque apoio profissional. Se sentir que a dor é insuportável, conversar com um psicólogo ou terapeuta pode ser muito útil. Eles podem oferecer ferramentas e estratégias para lidar com a situação. 8. Dê tempo ao tempo. Lembre-se de que a cura não acontece da noite para o dia. Seja gentil consigo mesmo e saiba que é normal levar tempo para se recuperar. 9. Reflita sobre o que aprendeu. Após um tempo, tente refletir sobre o que aprendeu com a experiência. Cada relacionamento traz lições valiosas que podem ajudar no futuro. 10. Conecte-se com novas pessoas.
Quando estiver pronto, comece a socializar novamente. Isso pode ajudar a criar novas conexões e a reconstruir sua rede de apoio. Lembre-se, cada pessoa tem seu próprio ritmo para superar um término. O importante é cuidar de si mesmo e buscar o que faz você se sentir melhor. Se precisar de mais conselhos ou quiser conversar sobre isso, estou aqui para ajudar. E aí vem uma pergunta. Karen, você concorda ou não concorda? Eu acho que ele trouxe uma resposta boa, mas muito dentro do senso comum. Acho que uma coisa é a gente poder ouvir o que ele está falando, mas passar por um término e sentir um término é muito diferente, né? Você conseguir experienciar aquela dor, né? E todo mundo aqui já passou por término, né? Eu fiquei pensando, conforme ele foi falando, se eu tivesse terminado um relacionamento agora e estivesse ouvindo isso, o quanto que me ajudaria. Boa. Eu acho que poderia ser um farol, assim. Ele foi prático, Ele né? foi prático, ele foi quase um livro de autoajuda, assim. 10 passos para superar o término. É isso. Mas isso não é experiência. É igual você pegar um mapa quando você vai para um lugar e você pega um guia de viagem. Você vai olhar aquele guia e você vai falar, eu quero ir em tal lugar, quero ir em tal lugar, Mas tal, não quero dava fazer. pra esperar dele. Me conte mais, fale sobre isso. Porque daí Não, ele vai de forma justamente alguma. daí ele vai no lado ruim. Então, né? Porque mas se ele quiser começar a falar, né, fale mais e dar conselho. Não, ele foi. Mas a gente está num chat que ele está programado para isso, né? Porque tem algumas outras inteligências artificiais que você pode escolher o tipo de terapeuta, qual linha você vai seguir, se esse terapeuta vai ser mais agressivo ou não com você, se ele vai ser mais acolhedor ou não com você, se é homem, se é mulher, a idade. Então você meio que Já tem existe. o serviço de terapia. Não é um serviço de terapia, é uma inteligência artificial que você vai montar um personagem. Então ele pode ser um terapeuta e você vai começar a fazer terapia com ele nesse sentido. Então ele vai buscar as raízes, por exemplo, o Freud é meu terapeuta. Então ele vai te dar respostas a partir da psicanálise. Mas você pode também colocar ele como para ser a sua namorada, seu amigo, ou seja o que for, só que você faz o reset, você faz a programação das características dele. E aí, quando você começa assim, a priori... Você já está fazendo... Exato, você já está condicionando burlando tudo. o negócio. Porque o legal de estar com um outro é você ser surpreendido também, e o outro vai pensar de uma maneira diferente. Senão, todo mundo vai sempre fazer o que você quer, do jeito que você que vai no quer. médico até o médico falar o que ele quer ouvir, né? Ou ele troca de médico. Vai trocando de médico Eu até tenho um amigo que fazia isso, fazia os exames, aí dava errado, rasgava ia para outro. Racional não, mas é o que ele fazia. Tudo bem. Não, né? Mas para ele. Agora, olha só, pessoal. Tem o viés tecnológico aqui. A gente está falando de uma inteligência artificial aqui limitada, mas acessível. E aí eu vou voltar aqui talvez para ir caminhando para o final. Na questão que o Gui colocou um ponto, que você falou peronomútil, mas a gente tem uma evolução exponencial das tecnologias e da inteligência artificial. Se a gente falar o grande marco dos últimos anos, que é a pandemia, ninguém queria usar telemedicina. Os profissionais da saúde, muito menos. E aí não foi pelo amor, foi pela dor. Telemedicina ajudou muita gente, inclusive com saúde mental, possibilitando conectar profissionais. Eu acredito na inteligência artificial superando a inteligência humana na questão da singularity. Então você vai ter a singularidade e a partir daí a inteligência artificial vai superar. Cada vez mais a gente vê que esses serizinhos aí, e a gente discutiu aqui em outras sessões, do conceito de entidades digitais, passa a ter uma vida própria. Um dos nossos amigos já desenvolveu várias entidades digitais com várias personalidades, como essa que você está falando, e chegou num nível de elas sugerirem a criação de mais duas. Ele tem 16 entidades digitais, cada uma com uma personalidade, e vai analisando tudo. A minha opinião, não de especialista da área de saúde, mas da especialista da área de tecnologia, que eu acredito, como o Gui colocou,
que para regiões que não tem nada de acesso, principalmente, assim como a telemedicina, você ter um produto baseado nisso, mas com os limites, vai ajudar muita gente. Essa é a minha visão. Pode ser uma hipótese a ser considerada na visão das profissionais? Com certeza. Eu acho que a gente acaba sendo hipócrita se a gente acha que todo mundo vai ter acesso a um tipo de cuidado mais especializado. E a gente está falando de um Brasilzão que a maioria das pessoas tem uma vulnerabilidade enorme e não vai ter esse acesso. Sim. Então, se a tecnologia fizer esse favor e ajudar alguém, ótimo. Sim. Eu acho que a gente só precisa ter consciência do porquê está sendo feito esse uso. Né? E não ser a primeira opção, né? E não eventualmente ser a primeira opção. Sim. Exato. É que a gente está falando de, por exemplo, o poder público deveria fazer com que em algumas regiões tivesse um atendimento que não existe. Sim. Então, então a gente deixa essas pessoas sem atendimento nenhum? Então, a tecnologia ou atendimento nenhum? A tecnologia vai entrar aí e vai poder ajudar pessoas que não vão ter outro tipo de acesso. E acho que nisso ela é muito interessante. E mesmo quando a gente pega numa cidade onde as pessoas podem ter mais acesso, a pessoa tira uma dúvida, ela poder até, puxa, eu estou sofrendo, eu terminei um relacionamento, mas eu não quero falar para ninguém sobre isso, eu não quero conversar com meu amigo e eu vou conversar com a IA. Puxa, se isso trouxer um autoconhecimento, se isso trouxer um alívio até, tudo bem. O que não dá para ser usado o tempo inteiro para isso. E aí eu acho que a gente está falando do exagero, que nunca vai ser benéfico. Eu estava até contando uma história para eles mais cedo, da mãe de uma amiga minha, que mora no interior do Acre, e ela, uma senhora muito católica, e ela começou a ter problemas de mobilidade, com a idade, não conseguia mais ir na igreja, e o que ela começou a fazer? Usar a Alexa para rezar Ave Maria, às 6 horas da tarde. Olha que interessante. E a Alexa começou a fazer uma companhia para ela enorme. Então ela não só conversava com a Alexa durante o dia, quando em alguns momentos que ela estava sozinha, como tinha essa companhia. É o mundo ideal? Pode não ser. Mas ajudou? Ajudou. Tá errado? Não. E aí eu acho que não cabe a gente julgar o que tá certo ou o que tá errado. Muito bom. Porque se tá fazendo bem para alguém... Tem uma pessoa, um parente de uma pessoa aqui da casa que está internado numa clínica psiquiátrica, que a Alexa é a melhor companhia Tá e faz vendo? muito bem para essa pessoa. Né? Bem nessa linha. Que bom, né? Que bom. Que bom, que bom, porque não dá para ter uma terapeuta dentro no dia. Com certeza tem na clínica, mas não atende, imagina quantos pacientes e a Exato. disponibilidade. E aí, Gui, educação não é a chave para talvez linkar todos esses mundos? É o pensamento crítico. Né? É como você traz para as pessoas, como discernir entre o excesso, né, para que quando você está fazendo alguma coisa além do necessário ou que você está realmente indo para um caminho escuro da força, né? Então todo esse processo de entender como é você no mundo e como você distingue fake news, como você encara processos realmente de luto, tudo isso, essa parte de dentro. A educação, eu nunca vi a educação como sendo apenas BNCC, como sendo apenas, né, o currículo, mas sim é como você enxerga o mundo. Eu enxergo o currículo, na verdade, no mundo. E acho que deveria ser assim também para que as pessoas conseguissem se conectar, se suportar nesse mundo mais tecnológico que a gente vai ter. Excelente. Coisa linda esse bate-papo aqui, hein? Bom, você pode continuar conversando com ele, mas... Calma aí. Vai acabar o podcast, Eu você quer sei. conversa com ele? eu sei- E agora ferrou. eu né? sei que eu sei que eu me garanto. Pelo menos no mundo físico. Aí que não tem concorrência. Mas, pessoal, aí o Gui abriu, eu vou tomar liberdade aqui de agradecer vocês, que papo super importante. A gente está numa pegada nesses dias aqui, trazendo assuntos muito complementares. E esse não tinha sido tratado nesta intensidade. Eu fiz um link com o passado, a sessão passada, mas parabéns, muito obrigado por vocês terem trazido isso. E o meu co-host Gui, querido,
Não, foi ótimo estar aqui. A gente fez essa sessão antes, né, no Hacktown. Sim. Muito legal poder trazer para dentro da Arena Phygital também a sessão e essas considerações. Nosso amigo chat se comportou bem. E parabéns, Renato, pela estrutura e pelo que você está promovendo aqui em Santa Rita. Uma pena que você não está aproveitando o festival lá, mas você está fazendo um outro festival que vai durar muito tempo aqui. Então, cada festival tem a sua história, né? Esse teve uma história diferente, nem pior, nem melhor, diferente de todas as outras. E eu estou realmente muito feliz com o que a gente conseguiu construir aqui a partir da Casa da Vovó e toda essa nossa história do Trends News. E vamos para a próxima. Obrigado, Karen, Obrigada, Lídia. Renata. Obrigada. Gui, Valeu, você amigo. faz o fechamento. Obrigado a todo mundo pela participação, pelo interesse nessa sessão. E eu tenho certeza que tem muitas outras sessões para vocês se deliciarem no podcast do Trends News. E a gente espera você na próxima. Fiquem Até com a mais. gente, sigam a gente nos canais. E quem quiser saber mais do trabalho dessas moças maravilhosas, por favor, deixe suas redes. Então vamos lá, você pode encontrar muito conteúdo de saúde mental pelo Instituto Vita Aleri, é o @Vita Aleri, em várias redes. Lá tem muito material gratuito para quem quiser saber mais de saúde mental. Ou também no meu Instagram, que é o @KarenSCA. Boa. Lígia. Eu também tenho muita informação no lijacosta.com.br ou no meu Instagram, Lígia Costa, e também no LinkedIn. É só digitar Lígia Costa. Boa. Pessoal, valeu. Até a próxima. Obrigado. Obrigada. Obrigada.